Falando do tempo, eu sou de uma época que quando encontrava com um crente, a primeira coisa que o crente pregava para nós era se você queria receber Jesus na sua vida. Eu sou de uma época que a gente fugia dos crentes, porque quando um crente vinha na sua direção, era sinal que ele ia trazer algo da parte de Deus, ou ele ia falar de céu e inferno, de céu e inferno. O Evangelho foi pregado assim há muito tempo, muito tempo. Depois nós vivemos um mundo dentro da igreja, um mundo mais light, onde as pessoas não se falam mais sobre o inferno e nem sobre o céu. Muitas igrejas falam muitas vezes de tantos assuntos, mas assuntos como esse é só alguém louco para trazer um assunto desse nos cultos à igreja. Mas escute uma coisa que eu vou dizer para você. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para fazer o que por você e por mim? Fala assim, ó, para levar cada um de nós ao céu. Sim ou não? Não é verdade isso? Então, quando nós recebemos Jesus, nós estamos buscando a Ele para que nós vamos com Ele morar na eternidade. Amém ou não amém? Amém. Então você tem que saber o que é verdade. Você tem que saber. Você tem que ter convicção. Quando nós acabamos de ler, o versículo 3 diz que o tempo está próximo. Vamos dizer todos juntos, o tempo está próximo. Está mais próximo do que ontem. Você quer ver uma coisa? Nós lemos a Bíblia e relemos, lemos e voltamos a ler, e todo mundo fala a respeito dos sinais em Mateus capítulo 24, está lá, os grandes sinais do tempo. Se você ler algum versículo de Mateus 24, você vai ver que Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seu discípulo aproximando-se dele, que lhe mostrara as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou-lhe, eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra e serão todas derrubadas. Ao versículo número 3 em diante. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando vai acontecer essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Versículo 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. A expressão aqui parece muito rica, parece que muita gente vai ser enganada. Muita gente. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido à maldade, o amor de muitos esfriará. Ao versículo 13, vamos dizer todos juntos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, o fim, os tempos estão acontecendo, os sinais estão acontecendo. Se nós olharmos e começarmos a prestar atenção, nós começamos a ver que as coisas estão acontecendo e cabe a nós, cabe a cada um de nós começamos a termos discernimento de tudo que está acontecendo. Quero ler um outro texto com você em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha o que diz esse texto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo número 3.
Diz assim na minha Bíblia: não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Agora, queridos, se a gente não prestar atenção que os dias estão bem próximos da vinda do Senhor, nós vamos se tornar pessoas que meramente entramos numa igreja e sentamos no banco e ouvimos uma pregação ou ouvimos uma canção. As igrejas estão cheias de pessoas que estão procurando muito mais para si. A igreja está cheia de pessoas que estão muitas vezes vivendo uma vida que não tem sentido diante daquilo que nós estamos lendo na Bíblia nesse exato momento. Seu livro de Apocalipse está dizendo: olha, feliz é o homem que lê, feliz é o homem que ouve, e feliz é o homem que guarda. Nós temos algum requisito. Então isso significa que muitas coisas que vai acontecer, se nós não tivermos enquadrado dentro desse perfil, nós podemos ficar de lado. Nós podemos ficar de lado. Então, querido, falar dos sinais da vida do Senhor é falar muito claro de tudo aquilo que está acontecendo. Se você adiantar a sua Bíblia um pouquinho, se você for para 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, querido, essas pessoas que estão dentro desta classe, elas estão vivendo os dias sem preocupação da vida do Senhor. Pessoas que vivem para si próprio, ele não está vivendo o evangelho genuíno de Cristo. Porque a gente não vive para nós vivemos para os outros. Ah, pastor, eu nunca pensei nisso no evangelho. Pensa o que Jesus fez. Pensa por que Jesus morreu. Então, se nós entendemos que nós precisamos ficar atento a tudo que está acontecendo, nós começamos a entender alguns sinais que hoje são muito claros da vinda do Senhor. Lucas capítulo 21. Nós tivemos agora esse acontecimento no Rio Grande do Sul. Quero ler com você Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Olha o que diz esse texto: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e a perplexidade, com um bramido e agitação do mar. Ao 26, os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. O céu. Quem que vai dizer que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não tem nada a ver com ele? Tem tudo a ver com Deus. Por mais que a gente não compreenda isso, mas é Deus mostrando que o fim dos tempos está chegando. É Deus mostrando que as coisas estão acontecendo. Então nós começamos a olhar e começamos a perceber que o tempo hoje, querido, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado.
Porque Jesus está mais perto de nós do que ontem. Eu sou de uma época que quando algum pastor pregava sobre a volta de Jesus, a primeira coisa que vinha no nosso coração é exatamente que muitas vezes a gente fala lá em casa com a Melissa: Jesus vai voltar. E a Melissa fala assim: não, eu vou casar primeiro, pai. Depois Jesus pode voltar. Eu sou dessa época que quando alguém pregava o Evangelho, a gente pensava assim: será que vai dar tempo para casar? Será que vai dar tempo de ter filhos? Será que vai dar tempo de comprar um carro? Porque o sonho de todo homem é ter um carro. Não sei que loucura é essa, né? Então, querido, eu sou dessa época. Mas o que nós percebemos hoje é que parece que esse tempo cada vez mais se aproxima e parece que muita gente não está preocupado. Então essa noite eu quero alertar você, porque quando a Bíblia começa dizendo ela é feliz ou bem-aventurado, eu tenho que crer que tem gente que é feliz e bem-aventurado com a vinda do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Fala assim: irmão, você toma ceia todo mês, não toma? O que você diz? Até que ele? Amém. Não é assim que a gente fala? Então, querido, Jesus está mais perto de nós do que agora, bem-aventurado, querido. No livro de Apocalipse, essa palavra bem-aventurado, as boas aventuranças, ela se encontra mais ou menos 7 vezes. Agora, essa é a única vez, no capítulo 1, versículo 3, que nós lemos, é a única vez que essa bem-aventurança, ela vem com essa ênfase. Qual que é a ênfase? Você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar. Qual que é a ênfase? Você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar. Parece que para a gente ser feliz hoje com Cristo, a gente tem que ler, a gente tem que ouvir e a gente tem que guardar aquilo que está escrito. Qual que é um erro hoje das igrejas? Muitos irmãos não lê a sua Bíblia. E eu volto a dizer isso. Muitos irmãos não lê a sua Bíblia. Eu sou de uma época da igreja que quando o irmão da igreja, a gente sabia que ele fazia aniversário, o primeiro presente de um crente para outro crente era uma Bíblia. Os aniversários que eu e a pastora Silva fomos convidados, aniversário de criança, nós sempre compramos uma Bíblia de criança. Quando a gente percebia que a criança não tinha Bíblia, domingo a gente teve aqui vamos dizer assim, algo extraordinário. A ideia foi excelente. Quem trouxe a sua Bíblia ganhou uma paçoca. Quantos aqui ganhou uma paçoca? Mas quantos não ganharam? Irmãos, as coisas são assim, mas a palavra de Deus ela não muda. Então o livro de Apocalipse tem 7 vezes essa mesma palavra, bem-aventurado, ou a bem-aventurança. O livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: olha, então eu ouvi uma voz dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então quem é feliz, irmãos, aqui? Aqueles que trabalharam para o Senhor, aqueles que realizaram algo para o Senhor. Irmão, você tem noção disso? Você tem noção que aquilo que você faz para o Senhor não cai em esquecimento? Apocalipse 16, 15 vai dizer assim: olha, eis que vem como ladrão, feliz ou bem-aventurado, de novo a palavra, que permaneça vigilante e conserve consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então nós entendemos, querido, que as nossas vestimentas têm que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo.
Se você for ler o livro de Efésios, capítulo 5, Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, ele vai trazer um parâmetro muito bacana ali. Ele traz um parâmetro daquele que vive na luz, aquele que vive nas trevas. E ele vai dizer que aquele que vive nas trevas, a história dele era horrível. A história dele era horrível. A história dele era só sofrimento, dor e escravidão. Mas Paulo também vai dizer o outro lado. Mas depois que nós entregamos nossa vida para Jesus e vivemos na luz, a luz ilumina os nossos passos. A luz ilumina o caminho. Então agora a gente não vive mais na escuridão. Agora a gente vive na luz, porque Cristo é a própria luz que habita dentro de cada um de nós. Então, queridos, se você querer entender sobre as vestimentas, sobre como está a sua vida, é só você olhar o que você tem feito nos últimos dias. É só você olhar. Apocalipse 19:9 vai dizer assim: e ao anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os convidados. Irmãos, quantos convites de Deus nós recebemos no decorrer dos anos? Quantas mensagens de Deus nós recebemos no decorrer dos anos? Quantas ministrações? Esses dias eu falei aqui: olha, eu vou aumentar esse culto aqui, e nós aumentamos o culto. Agora eu disse para a igreja: para quê? Para que mais pessoas venham louvar o Senhor. Você entende isso? Querido, a gente precisa mover mais pessoas. A gente precisa ganhar mais pessoas. A gente precisa levantar mais pessoas. Eu falei domingo para os meninos aqui do louvor, falei: olha, nós estamos saindo de equipe de louvor, nós estamos saindo de grupo de louvor, mas nós estamos começando um ministério de louvor. Pastor, eu não sei o que é isso. Você tem que viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto você escolher a sua cadeira, enquanto você escolher as suas dúvidas, enquanto você querer achar resposta de tudo que acontece nessa vida, você não vive aquilo que Deus tem para você no presente. Você passa a ser um cético, você passa a ser um crítico, você passa a ser alguém que questiona tudo. Mas só que o tempo passa. Daqui a pouco é 1 ano, 2 anos, você não fez nada. Daqui a pouco é 10 anos dentro da igreja, você não fez nada. Daqui a pouco é 20 anos dentro da igreja, você não fez nada. E aí, irmão, a gente vai ficar sempre na defensiva, dizendo o quê? Deus não me chamou. É que você não entendeu ainda. Você não entendeu que Deus tem pressa. Deus tem pressa com a sua igreja. Deus tem pressa com aqueles que clamam, aqueles que oram, aqueles que jejuam. Deus tem pressa. Não importa se é a minoria, mas Deus tem pressa. Porque são esses que vão fazer a diferença. É esses que vão fazer a bem-aventurança. É esses que vão mudar o estágio de qualquer ambiente, de qualquer lugar que eles estão. Então a gente precisa avançar nisso. Apocalipse 26 diz assim: olha, felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. Vamos dizer, estamos juntos? Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. Pastor, o que é isso? Jesus ressuscitou quantas vezes? Fala para o seu irmão: você tem que estar feliz, irmão. Você acabou de cantar aqui, então louve. Você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz. Então, querido, feliz é aquele que participaram da primeira ressurreição. O texto continua: a segunda morte não tem poder sobre eles, mas os sacerdotes de Cristo reinarão com ele durante 1000 anos. Mas aqueles que participaram da primeira ressurreição, irmãos, a gente precisa avançar. E o último capítulo do livro de Apocalipse 22:7 diz: eis que venho em breve. Aí vai terminar dizendo: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz. E o versículo 14 vai dizer: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito na vida,
tenho direito na árvore da vida e posso entrar na cidade pelas portas. Irmãos, eu não sei o que você tem pensado nesses últimos dias, mas uma coisa é muito verdade: a gente precisa pensar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Se Deus está dizendo para mim que eu tenho que ler mais, eu vou ler. Se Deus está dizendo para mim que eu tenho que ouvir mais, eu vou. Se Deus está dizendo para mim guardar o que está escrito, então eu vou guardar o que está escrito. Qual que é a razão? Qual que é a razão dessa tríplice aqui? Qual que é a razão? A razão porque está próximo o dia do Senhor. Está próximo. Agora as pessoas muitas vezes falam assim: pastor, mas eu tenho que memorizar. Não. Eu acredito que não é isso. Mas você tem que começar a obedecer e a praticar. Se você é alguém que realmente crê naquilo que nós cremos, ou naquilo que nós acreditamos, naquilo que está escrito aqui, então você tem que começar a viver o que está escrito. A pior sensação de alguém é quando ele não sabe quem ele é. A maior dúvida de alguém que é horrível é quando ele perde a sua identidade quem ele é. Você já imaginou? 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja. Daqui a pouco você esquece quem você é. Aí Mateus 24 cumpre na sua vida. Aí você começa a ouvir qualquer homem, você começa a ouvir qualquer profeta. Aí o seu amor esfria, porque não está aqui. E aí você não é feliz. Você não vai ser esse homem, essa mulher que vai lutar até o fim. Pastor, o senhor está me desanimando? Não estou desanimando você. Eu estou dizendo para você que a Bíblia, querida, ela é completa. Eu sou um defensor da Bíblia, mesmo que eu não entenda tudo que está escrito aqui. Se Deus falou que eu sou luz, eu sou luz. Se Deus falou que tem promessa, tem promessa. Então, querido, viver o que está escrito. Apocalipse 3:10. O texto vai dizer isso: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação. Olha o que diz a Bíblia: da hora da aprovação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova dos que habitam na terra. Não sei se você, querido, já saiu da igreja por alguma coisa, mas a culpa não foi de Deus, a culpa não foi de Jesus, e a culpa não foi do Espírito Santo. Não sei se você já se arrebentou e fora, a culpa não foi dele, a culpa não foi dele. Então, querido, esse versículo que nós lemos de Apocalipse 3:10, ele me dá uma segurança, ele me traz uma promessa, que Deus vai me proteger, se eu continuar fiel com Ele. Ele vai me guardar, Ele vai me guardar. Ele não só vai me guardar, Ele vai guardar a minha casa, Ele vai guardar a minha família. Qual que é o problema desse século, desse ano, dessas ondas que nós estamos vivendo? É porque muita gente não é fiel, não é fiel. Muita gente tem levado o Evangelho de uma maneira talvez muito rasa, muito rasa. Agora o
livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 11, quando ele diz: venho em breve. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Não sei se você crê como eu creio, mas tem a terça parte dos anjos caído do céu, transformado em demônios, tudo doido para roubar a sua coroa, para que amanhã você saia da igreja, para que amanhã você comece a dar mau testemunho, para que amanhã você volte a beber, volte a usar droga, volte a bagunçar a sua vida. Irmãos, mas eu quero orar com você essa noite. Não é isso que nós lemos na nossa Bíblia, no versículo 10. Ninguém vai roubar minha coroa. Se eu permanecer fiel até o fim, ninguém vai roubar a minha coroa. Vamos dizer, estamos juntos? Se eu permanecer fiel até o fim, ninguém vai roubar minha coroa. Amém, irmãos? Para para o seu irmão, estou vendo uma coroa na sua cabeça. Não deixe o diabo roubar a sua coroa. Irmãos, a gente não pode vacilar. Ah, pastor, mas está difícil. Não, eu vou dizer que não está? Está. Pastor, você não viu o que aconteceu? Eu vi. Pastor, você não está vendo o que está acontecendo? Estou. Mas o que a Bíblia me impulsiona? Continue. Continue. A gente não precisa andar conforme o curso desse mundo, mas a gente tem que andar conforme aquilo que vem do céu para a nossa vida. O que é melhor? O que é melhor, morar no céu ou perder a nossa salvação? O que é melhor, viver na eternidade ou trocar por algo passageiro neste mundo, como um prato de lentilha? Como uma inveja de um irmão que mata o outro. Irmãos, então a gente precisa avançar. E como que nós avançamos? Declarando na vida do nosso irmão que ele não vai perder a coroa dele. Nós precisamos avançar, que os nossos irmãos em Cristo vão continuar firmes. Eles não vão ser enganados por homem nenhum, por mulher nenhuma. Eles não vão ser enganados, porque eles estão vivendo o que a Bíblia diz. Querido, então comece a amar a sua Bíblia. Comece a ler, comece a ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo a você. E comece a guardar isso no seu coração, para que ninguém roube isso de você. Porque quando você precisar de algo da parte de Deus, você tem recurso, você tem algo da parte de Deus suando dentro de você, queimando dentro de você. Você tem algo da parte de Deus para você compartilhar, para você falar do amor de Cristo para alguém. Mas a gente tem que entender isso, irmãos, porque não só eu só que tenho que pregar o Evangelho, mas sim todos aqueles que representam Cristo. Então nós precisamos avançar. Então a minha orientação para você essa noite é que você continue firme e não perca a sua coroa. Escute o que eu vou dizer para você. Para construir uma casa demora anos e anos. Para essa casa cair. Então não dê mau testemunho. Não brinque com o nome do Senhor. Seja um crente fiel até a morte. Comece a viver a palavra de Deus na sua vida, e Deus vai usar você grandemente. Deixe o Senhor usar os seus lábios.
Deixa o Senhor usar você como ferramenta. Na hora certa, no momento certo, Deus coloca palavras e nós se tornamos homens e mulheres do céu. Já andou com gente, irmão? Já andou com gente que só fala besteira? Já andou com gente pessimista? Já andou com gente que só fala mal do outro? Já andou com gente que só reclama? Já andou com gente que não é amigo, é inimigo? Já andou com gente que só quer o mal? Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com a nossa coroa, porque tem um monte de gente querendo ser você. Tem um monte de gente com inveja de você. Inveja porque você canta, inveja porque você prega, inveja porque você vem para a igreja, inveja porque você contribui, inveja porque você tem um carro, você tem uma casa. Tem um monte de gente com inveja de você. Agora, querido, mantenha fiel ao teu fim, e você não vai perder a sua coroa. Você não vai perder a sua coroa. Então viva, querido, o Evangelho, porque o tempo está próximo. Fala para o seu irmão: não tem mais tempo para ficar brincando de crente, não. Não tem mais tempo para ficar brincando de crente, não. Eu falei domingo de manhã, falei domingo à noite, vou falar hoje para encerrar. Nós estamos montando um ministério de intercessão. Estou feliz na vida. Estou feliz na vida. Já temos aí 5 casais ali. Estou feliz na vida. Pastor, ainda dá tempo? Tá? Você que é casado, quer entrar no ministério de intercessão, manda uma mensagem para mim. Nós vamos colocar você no grupo. Irmão, que sonho é o ministério de intercessão na nossa igreja. Que sonho. Que sonho. E esse ano a gente vai realizar esse sonho. Ah, pastor, mas não é mais, irmão. Entenda uma coisa: eu já fui menino, agora eu não posso pensar as coisas de menino mais. Não posso pensar. Agora a gente tem que pensar as coisas de gente madura, gente que sabe o que quer, gente que tem a visão que a gente muitas vezes manda aqui, sabe, pela misericórdia de Deus, dizendo: estou aumentando esse púlpito aqui para você, mas aí a igreja não pega, aí a igreja recua. Aí eu fico pensando assim: e a coroa? Agora escute o que eu vou dizer para você, irmãos. Eu converso com muita gente. Gente infeliz é gente que tem marcas de fracasso na sua vida. Gente infeliz são pessoas que têm marcas de fracasso na sua vida. Agora olha para mim. Um dia eu estava assim. Eu vivia minha adolescência. Um dia eu vivi com essas marcas de fracasso. Mas quando eu comecei a caminhar com Jesus, alguém me disse assim que Jesus venceu por mim. Irmãos, aquele dia foi como meus olhos estivessem abertos. Alguém venceu por mim? Venceu. Eu não sabia ser o que era pai, não sabia o que era ser o marido, não sabia. Mas Jesus foi ensinando com o passar dos anos. Não somos o casal perfeito, mas uma coisa é muito certa, irmãos. Uma coisa é muito certa. Eu amo esse Jesus. E aquelas marcas foi sumindo.
sofrido. Mas quando ele entende o que Jesus fez por ele, ele só vai ter lembrança do sofrimento. Mas quem ele é, o que Jesus fez por ele ou por ela, é maior do que toda circunstância, do que toda adversidade. E quando você vê Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, imita Jesus, imita Cristo. Então isso é um sinal que nós como igreja precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar mais para Jesus. Quantos aqui querem olhar para Jesus? Então se coloque de pé, querido, vamos orar. Aí você deve estar fazendo uma pergunta: pastor, como que eu olho para Jesus? É o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu amor por Ele, é o tamanho do seu coração, que aqui não está baseado em encargos ou cargos, ou gente que está aqui em cima, ou gente que está embaixo. Aqui está baseado no que nós somos. Aqui está baseado naquilo que Ele vê em nós. O que Jesus vê em nós nessa noite? Homens fiéis, homens que estão dizendo: Maranata, Maranata, vem Jesus. Uma igreja que muitas vezes nem pensa nisso. Irmãos, pensa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se você quer orar, então ore comigo. Fale para o Senhor: Senhor, eu estou reunido, Senhor, com muitos irmãos. Senhor, a Tua palavra declara, Senhor, que a nossa alegria, Senhor, é estarmos, Senhor, unidos, Senhor, na Tua casa. Mas não só na Tua casa, Senhor, mas na Tua presença. Senhor, se existem homens, e se existem mulheres que aqui estão, é porque são verdadeiros homens e mulheres que vão lutar até o fim, vão permanecer nessa jornada até o fim. Senhor, é a minha oração nessa noite pela nossa igreja, é exatamente essa oração. Senhor, não permita que nenhum dos seus filhos se perca, não permita que nenhum dos seus filhos ouve vento de doutrina, de fábula. Senhor, mas permita que a Tua igreja cresça, cresça em estatura, cresça em crescimento, cresça em discernimento, que a Tua igreja possa crescer e discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Levante uma igreja, Senhor, que queira viver na luz. Levante uma igreja, Senhor, que é feliz. Levante uma igreja, Senhor, que mesmo que não tenha dinheiro no bolso, mas é feliz porque tem o Senhor na eternidade. Levante uma igreja, Senhor, que sabe chorar com aqueles que choram e sabe se alegrar com aqueles que se alegram. Senhor, a minha oração é essa noite, que aqueles que são fiéis, Senhor, que eles não só serão salvos, mas a sua família será salva, a sua descendência será salva. Nós oramos, Senhor, pelo nosso bairro de Palmeiras. Nós oramos, Senhor, por essas famílias, por essas casas, a qual nós não estamos lá, nós não conhecemos, Senhor, mas a nossa oração essa noite tem peso no mundo espiritual, porque nós somos a luz do mundo. Então o clamor de um homem, o clamor de uma mulher faz toda a diferença. Então nós queremos clamar. Então nós queremos clamar essa noite. Nós queremos levantar a nossa mão e dizer: Senhor, usa a minha vida, Senhor, neste lugar. Senhor, começa a usar a minha vida dentro da minha casa. Começa a usar a minha vida no trabalho que eu estou. Começa a usar a minha vida na empresa
Senhor. Eu quero ser um bom discípulo de Cristo. Eu quero ser um homem, uma mulher que busca a tua face, Senhor. Eu quero ser um homem, uma mulher que teme ao Senhor. Um homem, uma mulher que entende que o tempo está próximo. Um homem, uma mulher que pensa na vinda do Senhor. E quando o Senhor virá, e o Senhor virá em breve, e quando Ele vier, eu vou estar com Ele. E aonde está a igreja que vai estar com Ele? Aonde está a igreja? A igreja que vê Ele vindo sobre as nuvens, Ele vindo, a trombeta sendo soada. Aonde estão aqueles que anseiam pela volta de Cristo? Querido, é tempo de nós pregarmos o Evangelho, é tempo de nós anunciarmos Cristo. É tempo. Os sinais estão acontecendo. Os sinais estão acontecendo. Não só na terra, mas como no céu também. As coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: não existe dois senhores, não existe dois senhores, existe somente Ele, existe somente Ele, o mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Ele, o nosso culto é para Ele, a nossa adoração é para Ele, a nossa vida é dele. Usa a tua igreja, Senhor. Usa a tua igreja com ousadia, com intrepidez. Usa a tua igreja, Senhor, para avançar, Senhor. É um ano que nós queremos declarar: homens fiéis, mulheres fiéis buscarão o Senhor em tempos difíceis, e a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus se manifestará. E pessoas vão sentir que você mudou, que você está diferente, e pessoas vão sentir, pessoas vão perceber, e pessoas vão declarar: ei, o que está acontecendo com você? Você vai dizer assim: é a bem-aventurança, eu sou um homem feliz, eu sou uma mulher feliz, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida, eu tenho o maior tesouro. As convicções que a gente tem, querido, ela não depende da nossa circunstância. Então escute uma coisa que eu vou dizer: se você crê em Jesus como eu creio, então declare isso. Virá tempo difícil, mas Deus vai guardar você, Deus vai nos guardar. Virá tempo difícil, virá tempos sim difíceis, virá sim momentos de dificuldade, mas Deus está com você, Deus está contigo. Então Ele não vai desamparar você, Ele não vai deixar você sozinho, Ele está com você. Mas mantenha-se fiel, mantenha-se fiel. Ah, pastor, eu não estou vendo nada, mas Ele está aqui. Ah, pastor, eu não estou sentindo nada, mas o Espírito Santo está aqui. Ah, pastor, eu não estou vendo anjo nenhum, mas tem anjo, tem anjo, tem anjo. Sempre terá os mensageiros de Deus. É a nossa oração essa noite, é a oração pela nossa igreja. Que levante gente assim, que queira ser usado por Ele em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser luz. Nós precisamos viver assim, em nome de Jesus, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a coroa. Para que ninguém tome a coroa.
soubesse, você tem tanta coisa preciosa na sua vida. Guarde isso. Bota a mão no seu coração assim. Fala, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Vou ser fiel à minha maneira de falar. Senhor, eu vou ser fiel na minha maneira de vestir. Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor nos meus comportamentos. Eu vou ser fiel ao Senhor. Vou abrir as Escrituras Sagradas. Senhor, eu vou ser fiel quando eu estiver na sua casa, quando eu estiver no meu carro, na rua, no ponto de ônibus, na fila, seja no mercado. Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Mas Deus conta com os fiéis. Deus não conta com os infiéis. Deus conta com homens que têm coração voltado para Ele. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Se Deus olhasse no trono essa noite e focasse aqui na nossa igreja e fizesse uma pergunta, qual seria a nossa resposta? Deus conta com homens fiéis. E as coisas estão acontecendo e vai acontecer. Pessoas que não congregam, pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não lêem, pessoas que não têm compromisso com a Escritura Sagrada, pessoas que estão dentro das igrejas, mas a palavra certa, elas estão longe de Cristo. Querido, Deus não conta com elas. Deus conta com gente fiel. Deus conta com gente que ama. Deus conta com gente que adora. O meu desejo como igreja é que levante um exército aqui. Um exército que marche, um exército que avance. Mas entenda uma coisa: o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Ele é o comandante. Ele é o nosso general. Ele tem que dar as ordens para que a gente possa marchar. Mas eu me alistei nesse exército, irmãos. Então eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir homens de Deus, eu quero ouvir mulher de Deus, eu quero ouvir crianças que trazem uma água, crianças, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero guardar, eu quero guardar, eu quero guardar a tua palavra no meu coração, eu quero guardar para que o inimigo não roube. Sabe qual é o problema da igreja, querido? Que nós temos esquecido da tua palavra. E essa noite eu quero declarar na sua vida que Deus conta com homens e mulheres fiéis, que está guardando a sua coluna. Ah, pastor, é tão difícil. Foi difícil para você? Está sendo difícil? Foi difícil para mim? Foi difícil também para outro irmão? Para outra irmã? Foi difícil para todos nós. Mas entenda uma coisa: Deus deu vitória, não deu? Deus deu vitória, não deu? Olhe para o irmão do seu lado e fala assim: Deus deu vitória, não deu, irmão? Deus deu vitória, não deu? Então Ele é maior do que a sua adversidade. Ele é maior do que os seus problemas. Então é por isso, querido, que vale a pena manter firme. Vale a pena manter firme. Porque Ele vai, irmãos,
Ele vai fazer muito mais que pensamos, muito mais que imaginamos. Ele vai fazer. E quando Ele fazer muito mais, a gente vai começar a rir. A gente vai começar a dizer: lembra daquele dia, pastor? Eu fui para a igreja só o caco. Eu fui para a igreja só o fio da rabiola. Mas é verdade, não é você, porra, irmão. Você estava firme, você estava lá, você estava na pedra, você estava na rocha, você estava firme e você foi. Agora escute uma coisa que eu vou dizer para você. Você estava firme. E qual que é o desejo de Deus? Que você continue firme. E é por isso que nós estamos nessa jornada. Leia a Bíblia, ouve e guarda. Amém? Deus abençoe você. A janta está pronta aí? Cadê os cozinheiros hoje? É a equipe nova? Vamos orar? Vamos levantar nossas mãos, vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Senhor, tudo que está, Senhor, sobre esta mesa. Senhor, abençoe, Senhor, os teus filhos que contribuíram. Abençoe, Senhor, aqueles que fizeram, aqueles que prepararam. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós temos, por tudo que somos e por tudo aquilo que recebemos do Senhor. O Senhor seja louvado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, irmãos? Aplaude a Ele. Deus abençoe você. Uma boa janta. Deus abençoe você.